Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Reis, eu sou historiador, especialista em História do Espírito Santo e eu estou revivendo este canal. A partir de agora nós vamos voltar a fazer alguns vídeos muito legais sobre a história do Espírito Santo, minha especialidade, minha paixão realmente, tá bom? E a ideia do vídeo de hoje é a gente falar sobre as consequências da descoberta do ouro para a capitania do Espírito Santo. Mas Fábio, consequências do ouro para o Espírito Santo? Exatamente, são várias consequências, é muito interessante dar uma olhada nisso daqui, mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre esse canal e sobre esse projeto. Antigamente o projeto era conhecido como Projeto Espírito Santo, mas a partir de agora o nome dele é muito mais fácil, mais simples e fácil de achar. Então agora nós nos chamamos História Capixaba e você vai encontrar o nosso site em historiacapixaba.com. E se você procurar por esse nome, você também vai encontrar a gente lá no Instagram, no Facebook e também no Twitter, tá bom? Lembrando que a nossa ideia é compartilhar documentos históricos do Espírito Santo, principalmente documentos do período colonial que são difíceis de achar, em poucos estudos por aí. E com isso eu quero facilitar o seu acesso a isso para que você possa fazer pesquisas sobre esse assunto e para que você também se interesse um pouco mais pela nossa história. Lá no nosso site, então, galera, no historiacapixaba.com, você vai encontrar cerca de 500 documentos históricos, né? Os documentos textuais estão todos transcritos, então é super fácil de ler, de pesquisar e procurar. E nós temos também cerca de 50 documentos cartográficos, mapas do período colonial que são lindos e maravilhosos. Então vale muito a pena passar lá no site. Se você quiser apoiar esse projeto, além de assistir, curtir esse vídeo e seguir o nosso canal, você pode ir lá no nosso site, nós temos uma lojinha com vários produtos legais inspirados nesses documentos, principalmente nos mapas. Então você pode ter um caderninho, por exemplo, com um mapa mais antigo do Espírito Santo, você pode ter almofadas e vários outros produtos legais que você pode comprar. E você também pode ir atrás dos meus livros, né? Eu tenho vários livros publicados, inclusive uma série, uma trilogia, gente, de História do Espírito Santo Colonial. Lembrando que o primeiro volume dessa trilogia é exatamente sobre as consequências da descoberta do ouro. Então o assunto que a gente vai falar aqui tá lá no livrinho se você quiser ler e aprender mais sobre ele. Então vamos lá dar uma olhada nesse assunto, que vai ser muito legal? Beleza! Então tá, pessoal, para a gente falar sobre consequências da descoberta do ouro, a gente tem que falar primeiro sobre a carta de doação a Vasco Fernandes Coutinho, que foi o nosso primeiro donatário. Vamos dar uma olhada lá no nosso site, se chama historiacapixaba.com, e lá você vai encontrar todos os documentos que a gente vai dar uma olhada aqui durante esse vídeo, tá? Então estamos aqui com o traslado da doação da Capitania do Espírito Santo. E logo aqui no comecinho, vocês vão ver que é um documento longo, mas logo aqui no comecinho, a gente tem a parte que interessa pra gente. A Capitania do Espírito Santo teria 50 léguas de largo, que ele chama, que ele quer dizer de norte a sul, tá certo? Ela ali fala que ela vai começar logo onde termina a doação anterior e a partir dali contar 50 léguas para o sul. Lembrando que uma légua era considerado como o espaço que um homem conseguia andar em uma hora. Isso dá mais ou menos quase 7 km, 6,7 km pelas medidas da época. Então a gente vai pegar esse pedaço de 50 léguas de norte a sul e isso vai formar uma faixa horizontal assim, que vai ser o Espírito Santo. O documento fala então que a partir dessa linha de 50 léguas, 10 léguas vão seguir em direção ao mar, então são 10 léguas de oceano, basicamente, que vão pertencer ao Espírito Santo, e para dentro do Brasil, em direção ao sertão, essas 50 léguas vão se estender nessa faixa até onde iam os domínios portugueses. Então, se a gente der uma olhada no mapa do Brasil colônia, a gente vai ter uma noção de como que era isso daqui. Então, nós temos aqui o mapa de Luiz Teixeira. Luiz Teixeira foi um dos principais cartógrafos portugueses de todos os tempos, mapas maravilhosos, tá certo? Esse mapa aqui foi feito em 1590 e ele faz parte de um roteiro de navegação que era acompanhado por mapas, inclusive tem o mapa mais antigo do Espírito Santo lá. Você também encontra lá no nosso site, tá bom? E aqui a gente consegue ver a faixa da Capitania de Vasco Fernandes Coutinho. Aqui também é interessante que a gente consegue ver a linha de Tordesilhas, que foi a linha estabelecida entre Portugal e Espanha, antes mesmo de Portugal descobrir o Brasil. E se você der uma olhada nesse mapa, você vai ver uma coisa muito interessante, porque a linha ela passa lá no começo, na foz do rio Amazonas, lá no norte, e lá no sul ela passa também na foz do Rio da Prata. Nossa, olha, imagina um português lá em Portugal, sem conhecer o Brasil,
pensar numa linha que passaria exatamente no ponto que a foz dos dois dos rios mais importantes da América do Sul ficassem dentro do seu território. É muita coincidência, né? Parece que esses portugueses são os maiores traçadores de linha de todos os tempos. Mas, na verdade, é isso. Não é exatamente uma coincidência, não, tá? Tem que lembrar que existe um probleminha aqui, que é o fato de Luiz Teixeira ser português. Então, ele forçava um pouquinho a barra para que as coisas beneficiassem os portugueses. Por isso, a gente foi atrás de um mapa atual e real para mostrar que essa linha não era exatamente reta como a gente imagina. Então, aqui a gente consegue ver a linha do Luiz Teixeira. Mas se a linha fosse realmente desse jeito, a gente teria uma noção aqui de como que seria o Espírito Santo no momento da doação, certo? Então, esse quadrado aqui mais escuro é a faixa de 50 léguas do Espírito Santo, e dá para a gente ver que o Espírito Santo pegaria um pedacinho do norte do Rio, um pouquinho do sul da Bahia, mais uma grande faixa dentro de Minas Gerais, até de São Paulo e até do Mato Grosso do Sul. Então, é uma faixa gigantesca de terra. Aí você pensa, então é tudo Espírito Santo? A princípio era. Só que a gente sabe que nessa época os portugueses não dominavam essa região. Não era tão fácil assim, tá? Tanto que o Espírito Santo ele vai ficar preso ao litoral por muito tempo. Se você for pensar nas primeiras vilas, nós temos Vitória, Vila Velha, Guarapari, nós temos São Mateus, que pode ser um pouquinho afastado, mas ainda assim é muito próximo do litoral. Então é tudo muito perto do litoral. O resto desse território não era ocupado efetivamente, né? As pessoas que vão passar por esses territórios ficaram conhecidas como os bandeirantes, né? A gente ouve sempre falar dos bandeirantes paulistas, mas porque os paulistas foram os responsáveis por escrever boa parte dos nossos livros didáticos. Mas existiam bandeirantes, por assim dizer, de várias outras capitanias, inclusive do Espírito Santo. E eles passeavam por esse território em busca de riquezas, em busca de aprisionar índio, porque o bandeirante não era um cara legal de verdade, e outras coisas assim. Então, apesar disso, a princípio, fazer parte do Espírito Santo, era meio que um território dessa galera. Então, por que eu estou falando isso e por que isso é importante? O primeiro ouro grande que vai ser encontrado nessa região, que vai ser registrado pelos portugueses, vai ser encontrado por um cara chamado Antônio Rodrigues Arzão. O Antônio Arzão, ele vai ser um cara que vai sair de Taubaté, então ele era um desses bandeirantes paulistas, e ele vai chegar numa região que ficou conhecida como Rio Casca, hoje lá em Minas Gerais. Lá ele vai encontrar ouro, naquela coisa de buscar ouro no rio. Quando ele chega lá, que ele encontra esse ouro, o grupo que estava acompanhando ele já estava se desfazendo, né? Muitas pessoas já tinham morrido por ataques indígenas ou por doenças. Os índios que acompanhavam eles, porque o bandeirante não ia sozinho para o meio do mato, já tinham decidido abandonar a aventura, né, a jornada, e aí o Arzão vai pegar esse ouro e vai resolver fugir em direção à vila mais próxima que ele consegue pensar. Voltar lá para Taubaté era um caminho muito longo, e aí ele vai pensar, não, o caminho mais fácil para uma vila é chegar no litoral, e para chegar no litoral eu tenho que olhar para o leste e seguir em linha reta, e foi isso que ele fez. E aí onde é que ele foi chegar então? Como dá para ver nesse mapa aqui, ele fez literalmente uma linha reta, porque ele foi parar lá em Vitória, ou aqui em Vitória, né? E dá pra gente ver ali que o caminho para Vitória era realmente muito mais curto do que um caminho para Taubaté, por exemplo, ou para o Rio de Janeiro. E aí é muito interessante que o Arzão, quando ele chega em Vitória, ele vai entregar esse ouro para o governante, né, para o capitão Mor que estava lá na hora. Esse ouro vai ser derretido, eles vão fazer 2 barras. Uma barra ficaria em Vitória, mas essa barra não existe mais, ninguém sabe sobre ela. E outra barra seria lá mandada lá para Portugal, para o rei, né? Então essas barras iniciais, elas vão fazer parte desses primeiros esforços aí da busca pelo ouro e vão começar e vão incentivar essa pesquisa toda e a busca por mais minas e tudo mais. Então agora a gente vai partir para olhar alguns documentos textuais para a gente entender mais sobre isso. Então a partir daí, nas próximas 2 décadas talvez, o Brasil vai mudar. Muitas pessoas vão começar a buscar esse ouro, encontrar esse ouro, e o ouro vai começar a ser explorado cada vez com mais frequência. A gente tem um documento lá no site de 1702, como você pode ver ali, que fala sobre as minas do Espírito Santo. E o autor diz que quer que se faça a averiguação das ditas minas de maneira que se consiga saber se são rendosas
ou desengano, né, de que nelas não há ouro capaz de se lavrarem. Isso quer dizer que em 1702 eles já tinham noção de várias minas, né, e que eles estavam tentando confirmar se elas de fato tinham ouro ou não para elas poderem ser exploradas. Pelos próximos anos, então, isso vai ser explorado com cada vez mais frequência. E aí tem um acontecimento muito interessante que a gente sempre estuda no ensino médio, mas dificilmente aqui no Espírito Santo a gente aprende com todos os detalhes, que é a Guerra dos Emboabas, que acontece lá em 1709. Por que essa Guerra dos Emboabas acontece? A gente aprende na escola que os bandeirantes paulistas tinham ocupado essa região das minas, estavam explorando essas regiões, mas tinha muita gente vindo, principalmente do Nordeste do Brasil, como Bahia e Pernambuco, por onde chegavam muitos estrangeiros também nessa época, e essas pessoas desciam em direção às minas e também começavam a explorar. Começa a surgir conflitos entre esses dois grupos, né, de interesse pelo ouro, dos paulistas e dos emboabas, que seriam os estrangeiros. Então, em 1709, o governo geral decide acabar com esse conflito e criar uma nova capitania com um governo mais centralizado ali naquela região, porque até então aquela região pertencia meio que a ninguém. Ah, Fábio, mas não pertencia ao Espírito Santo? Mas é o que eu estava falando, essa região nunca tinha sido ocupada por ninguém antes. Então, quando ela foi ocupada, ela já não tinha meio que dono. Então, em 1709, o governo geral resolve criar uma nova capitania que fica conhecida como Capitania de São Paulo Minas de Ouro. Então, São Paulo vai fazer parte dessa organização que vai manter as minas funcionando nessa época. A gente sabe também que nesses primeiros anos, algumas pessoas do Espírito Santo vão ser mandadas lá em direção às minas para fazer a averiguação dessas minas, como a gente viu em 1702, para fazer o controle do ouro, de derretimento, a criação das barras de ouro e tudo mais. Mas, com a criação desse governo e com os outros probleminhas que a gente já vai comentar, algumas coisas vão acontecer em relação ao Espírito Santo. A gente tem um documento lá no site de 1714 que fala que o rei quer evitar por todos os meios possíveis que nessa capitania se não faça o menor descobrimento de minas de ouro, por ser assim conveniente ao serviço do mesmo senhor. Novamente encarrego vossa mercê essa diligência, advertindo-lhe que lhe será de darem culpa qualquer omissão que nela haja. Então ele está falando para o capitão do Espírito Santo que ele não pode permitir que pessoas vão atrás do ouro. As pessoas têm que ficar quietas lá em Vitória ou em Vila Velha, né, nas suas vilas, e parar de procurar por ouro, que é o interesse do rei. E se alguma coisa acontecer, vai ser culpa dele, do capitão. E aí ele fala que se alguém for em busca desses descobrimentos, essa pessoa tem que ser presa e enviada lá para a Bahia, onde ela vai cumprir pena pelo crime que ela cometeu. E na verdade isso quer dizer que não é que as pessoas só não podiam procurar por minas, como as minas de Castelo, que um dia a gente vai comentar aqui, mas elas não podiam nem ir em direção às Minas Gerais para buscar ouro lá. Elas tinham que ficar no Espírito Santo. E aí existe um outro motivo que a gente vai ver aqui também em outro documento de 1714, que fala o seguinte: a capitania do Espírito Santo e o seu porto é de grandes consequências, muito constante, conforme todas as notícias que há que encerram em si muitas minas. Quer dizer, no Espírito Santo existem muitas minas de ouro, ele quer dizer. E que por esse respeito será muito apetecida por nossos inimigos, pondo todo o empenho em a dominarem, e que se conseguirem será isto muito danoso assim para a Bahia como para o Rio de Janeiro, por ficar em meio dessas duas capitanias, sendo também fácil poderem penetrar e ir às Minas Gerais. Então esse cara está falando que, cara, o Espírito Santo é uma posição estratégica ali no meio do Brasil. No norte nós temos a Bahia, que era o lugar mais importante nesse período, e no sul nós tínhamos o Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro é importante, gente? Aqui existe um outro assunto muito interessante, que é o seguinte: lá em 1558 nós tínhamos um governador geral chamado Mendes Sá. Mendes Sá foi importante porque ele foi o cara que ajudou na defesa do Rio de Janeiro quando os franceses ocuparam o Rio de Janeiro nesse período mesmo aí. O Mendes Sá ele vai sugerir para a coroa a criação de uma repartição, né, dividir o Brasil em duas repartições. Então nós teríamos a repartição do norte, que seria Bahia para cima, e nós teríamos a repartição do sul, que seria Espírito Santo para baixo. E aí ele pensa, a repartição do norte, nosso governo vai ficar na Bahia, né? Claro, porque já tinha o governo geral lá. Na repartição do sul, onde que a gente vai colocar um governo? E aí eles sugerem no documento que o Espírito Santo seria um bom lugar. Mas no final eles acabam escolhendo o Rio de Janeiro por quê? Porque o Rio de Janeiro já tinha situações de ocupação, como a ocupação dos franceses. Então ele vai falar, cara, a gente tem que fortalecer esse lugar aqui, porque esse lugar não consegue se manter. Então eles vão criar a cidade do Rio de Janeiro e vão fortalecer essa cidade de maneira a evitar que ela seja ocupada novamente.
E aí o Rio de Janeiro se tornará meio que a capital dessa repartição do Sul. A repartição do Sul ela vai ser criada e desfeita em alguns momentos aí do período colonial. Mas independente disso, o Rio de Janeiro vai ter uma certa vantagem política aí nesse período colonial por causa dessa posição de destaque. Então, no norte a gente tinha Bahia, que era a capital do norte, no sul a gente tinha o Rio de Janeiro, que era a capital do sul, e para o oeste nós tínhamos as Minas Gerais. O Espírito Santo estava no meio disso tudo, então nós temos documentos que falam que as pessoas eram proibidas de sair do Espírito Santo, que todas as pessoas tinham que ter uma arma, por exemplo, para se defender. E aí você pensa, caramba, esses caras estavam achando o quê? Por que eles estavam tão preocupados com invasões assim? Acontece outro assunto muito interessante, gente, porque nesse período, de 1702 em diante, Portugal estava no meio de uma guerra, e essa guerra se chama Guerra de Sucessão Espanhola. O que acontece? Deixa eu mostrar um mapa aqui para vocês terem uma noção. O rei da Espanha pertencia à casa de Áustria, que era uma casa descendente dos Habsburgos, né, que era uma família extremamente importante, né, da Áustria. Esse rei vai morrer. O descendente mais próximo dele vai morrer muito cedo também, sem deixar herdeiros. E aí quem vai herdar esse trono vai ser um parente próximo que não vai ser um Habsburgo, não vai ser dos Áustria. Ele vai ser dos Bourbon, que era uma família nobre da França. Então, com essa mudança de dinastia dentro da Espanha, a Europa vai se dividir. Por quê? Os Áustria e os Habsburgo não vão gostar dessa ideia. Vão falar, não, os Bourbon não podem mandar na Espanha. E os Bourbon vão virar e falar, não, claro que a gente vai mandar. Então a Europa vai se dividir em dois grupos. Então nós temos esse grupinho de preto aqui, que é o grupinho que vai ficar do lado dos Habsburgo, e nós temos o grupinho vermelho, que é o grupinho que vai ficar do lado dos Bourbon. Portugal vai entrar nessa história, vai defender o retorno dos Habsburgo para a Espanha. E aí, porque você falou, nossa, por que Portugal foi parar nessa briga aqui, né? É porque quando tinha um conflito geral na Europa e Portugal tinha que tomar uma decisão, ficava do lado dos ingleses. Os ingleses são sempre os responsáveis por colocar Portugal nessas briguinhas esquisitas da Europa. Voltando então para o nosso mapinha, esse conflito, né, essa guerra de sucessão espanhola e essa preocupação que os portugueses tinham de que outras nações europeias chegassem no Brasil e tentassem chegar às Minas Gerais, vai fazer com que os portugueses pensem em, de fato, criar uma capitania só para as Minas. Então, em 1720, finalmente, aquela capitania que a gente falou de São Paulo e Minas Gerais vai ser dividida. Então, São Paulo vai se tornar só São Paulo novamente, né? E as Minas Gerais vão se tornar só Minas Gerais. Então, gente, eu acho que já está claro quais foram as consequências dessa descoberta do ouro, né? O Espírito Santo, a princípio, era uma grande faixa territorial dentro do Brasil, que ocupava faixas assim, do que hoje é Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas que era um território que não era ocupado por essa população do Espírito Santo, nem por outras capitanias realmente, só por algumas pessoas que passavam por esses territórios. E quando foi feita essa descoberta do ouro, esse território foi separado oficialmente do Espírito Santo, principalmente porque o Espírito Santo não teve aí uma capacidade política de controlar essa região. Então, quem teve essa capacidade política foi principalmente São Paulo no começo, com a formação da capitania que juntava as duas coisas, né, as Minas e São Paulo, e depois o Rio de Janeiro, né, com a formação da capitania das Minas Gerais, porque o ouro passaria a ser escoado pelo Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro vinha de uma certa proeminência já desde o começo da colônia praticamente, por ter se tornado a capital da repartição do Sul, dos períodos que essa repartição existiu de fato no Brasil. O Espírito Santo então ficou um pouco perdido nesse meio termo, entre as duas capitais, né, das repartições, e a região mais importante do Brasil nessa época, que era a região das Minas. O Espírito Santo vai ficar ali, então, meio que espremido entre essas potências coloniais e o mar, e a principal preocupação de Portugal, então, em relação ao Espírito Santo nessa época, vai ser impedir que o Espírito Santo seja ocupado por essas nações europeias com as quais Portugal estava em guerra lá na Europa, por causa da sucessão do trono espanhol. Complicado, né, gente? Pois é. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Lembrando que esse assunto é o assunto do primeiro livrinho lá da minha série, da minha trilogia de História do Espírito Santo Colonial, que você encontra lá na Amazon e também em outras lojinhas por aí, tanto impresso quanto em formato digital. E lembre de ir lá no nosso site, que é historiacapixaba.com, mas também funciona o nosso endereço antigo, então você pode escrever aí espiritosanto.org, que você vai chegar lá e vai ter acesso a todos esses documentos, tá bom? Valeu, galera. Até mais.